Amém? Eu estou lançando hoje uma sequência de ministrações que fala a respeito do Eu Sou. Já ouviram isso na Bíblia? Eu sou. Já ouviram já? Amém? Então nós vamos falar ao longo desse mês, serão 5 ministrações referente a Eu Sou. E cada dia nós vamos falar de um tema diferente do Eu Sou. Hoje eu quero falar Eu Sou o Pão da Vida. E para isso eu quero ler um texto com vocês que está lá em João capítulo 6, versículo 6, dizendo assim: Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais, mas porque eu quê? Dei alimento. Não porque vocês entenderam quem eu sou, o que eu posso fazer e o que eu posso fazer na sua vida, mas pelo alimento que eu forneci a vocês. E é nessa condição, nessa via, nesse caminho que nós vamos trilhar hoje. Hoje é muito fácil a gente ser cristão ou as pessoas falarem que é cristão. Hoje você liga a internet, liga a televisão, você vê as pessoas que mal saíram do mundo e disseram que foram a um culto e Deus falou com ela. Não é impossível, irmão, mas de via de regra deve-se haver um crescimento, uma maturidade para as pessoas começarem a responder daquilo que Deus tem feito na vida delas. Mas hoje é muito fácil, as pessoas que estão aí, pega no mundo, fazendo as coisas no mundo um dia e posta na internet, no outro dia vai para a igreja e manda um vídeo dizendo que está lá na igreja adorando ao Senhor. Isso tudo é muito fácil, a gente tem vivido tempos assim, que a gente não sabe mais se a pessoa é cristã, se ela é do mundo, ou se ela é cristã. A verdade é muito séria, queridos. Por quê? Porque dentro desse contexto nós temos vivido dentro dessa possibilidade e às vezes a gente se comporta assim. Às vezes a gente está lá convivendo com as coisas do mundo, mas no outro dia a gente está aqui, nossa, mas eu preciso estar na igreja, eu preciso fazer isso ou aquilo. Deus hoje, em nome de Jesus, pelo eu sou, vai dizer assim: não é importante que vocês façam a sua moradia e todas as suas intenções no mundo. Sabe por quê? Porque eu sou o pão da vida. Eu alimento a cada um de vocês, em nome de Jesus. É muito difícil a gente ver essas questões quando a gente vê isso na internet. Isso buga um pouco a nossa cabeça, porque a gente se esforça às vezes tanto para poder fazer as coisas no sentido precioso daquilo que Deus quer, da direção que Deus quer. A gente se esforça, a gente às vezes renega situações na nossa vida para a gente caminhar ao lado do Senhor. Muitas vezes a gente deixa coisas que a gente ama fazer em benefício daquilo que Deus pode nos trazer. Mas é verdade que muitas vezes também nós caímos nessa situação. Muitas vezes nós alimentamos dentro de nós algo que não é precioso, não tem nada a ver com Deus, e Deus não quer isso para a gente. Muitas vezes nós alimentamos dentro de nós situações que são passageiras, e ainda que a gente saiba dentro do nosso coração que aquilo é passageiro, nós continuamos a alimentar aquela questão. O que Deus quer fazer em nós nessa noite, eu já quero dar um spoiler: Ele não quer que você se alimente de coisas que são passageiras. Ele quer que você alimente do verdadeiro alimento que cai do céu, o pão vivo, o pão que desceu do céu, em nome de Jesus. A pergunta que eu quero fazer para vocês hoje é: o que vocês são capazes de fazer quando a necessidade bate à sua porta? Quais são os caminhos que você tem na cabeça? Você desespera, arranca os cabelos, você fica doido e não sabe fazer o que deveria fazer? Você enlouquece a ponto de não ter nenhum tipo de caminho, nenhum tipo de direção? O que é que você faz quando a necessidade, a dificuldade bate na tua porta, dizendo para você: eu não pedi para entrar, eu simplesmente entrei e me instalei na sua vida? Muitos de nós hoje, é bem possível que dentro desse contexto da Carisma aqui, haja pessoas, assim como eu já fiz diversas vezes. Quando entra a dificuldade, sabe o que eu faço? A primeira coisa que eu lembro é tentar de alguma coisa que eu já passei lá atrás e tentar resgatar isso no meu coração para que eu tenha sucesso nessa situação agora. Como vocês estão entendendo o que eu estou falando? A primeira coisa que eu faço é esquecer que Deus é um Deus todo-poderoso e que a sua palavra diz assim: se você lançar em mim as suas necessidades, as suas dificuldades, as suas ansiedades, eu, o Senhor, terei cuidado de você. Mas nós esquecemos disso, porque nós ficamos tão agoniados com as situações que a gente
a primeira coisa que nós fazemos é enveredar por caminhos afora, tentando trazer uma solução para o nosso problema. Eu quero dizer para você nessa noite, a solução é: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Nós precisamos, em nome de Jesus, nós fazemos, aliás, tantas coisas na nossa vida, Paulo, que a gente às vezes olha para trás e fala assim: como é que eu pude fazer isso? Onde eu estava com o juízo na minha cabeça para tomar tantas decisões a ponto de prejudicar pessoas ou a minha vida mesmo? Nós enlouquecemos tanto, irmãos, que a gente não enxerga as consequências da nossa decisão. Nós só queremos tentar resolver. Aí eu quero ler mais um texto com você, que está lá em João capítulo 6, versículos 24 e 25, dizendo assim: quando a multidão viu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, todos eles entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum, a fim de procurá-lo. Encontraram no outro lado do mar e perguntaram para Jesus: Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Pare um pouco agora, pensa comigo. Eles haviam acabado de ser alimentados pela multiplicação dos pães. Eles estavam com a barriga cheia num determinado momento, porque Jesus havia alimentado eles. Aí de repente a fome bate, a necessidade bate. Então eles pegam os barcos e vão a caminho de Jesus. E chegam no outro lado para encontrar Jesus. Sabe por que eles foram? Porque eles precisavam de quê? Do que, irmãos? Alimento. Agora aqui, preste atenção. O que você é capaz de fazer na sua vida para satisfazer algo que você tem necessidade? Se nós formos pegar essas pessoas como parâmetro, eles atravessaram o mar para chegar ao outro lado. Atravessar mar não é tão simples, irmão. Você tem que se esforçar. Naquele tempo não havia barco de popa, era o vento ou era remo. Então você deveria se esforçar para chegar no outro lugar. Mas eles foram, porque eles haviam uma necessidade. E a pergunta que eu fiz para você: o que você é capaz de fazer quando a necessidade bate na sua vida? Eu tenho certeza absoluta aqui, irmãos, que vocês podem passar mares em função de buscar uma solução para o problema que você está pensando, você está vivendo. Quantos aqui já ficaram noites acordados por causa de um problema? Você atravessou o mar. Quantos de vocês já tiveram decisões erradas? Atravessaram o mar. Quantos de vocês já buscaram conselhos em pessoas que não deveriam buscar, a fim de poder resolver um problema? Atravessaram o mar. Sabe o que acontece, queridos? Quando a gente atravessa o mar, é certeza que o Jesus vai estar lá do outro lado. Mas nós estamos indo ao encontro dele para satisfazer algo que nós estamos passando, ou porque ele é o próprio Jesus. Muitos de nós estamos indo atrás de Jesus porque nós precisamos alimentar coisas que estão dentro de nós. É muito legal você estar ao lado de Jesus e escutar a sua palavra, escutar a sua direção, dizendo para ele: ei, organiza aí esse povo, bota a 50, a 100, coloca o pessoal sentado aí e manda eles ficarem quietinhos, porque eu vou falar para os discípulos agora desmembrar esse pão, e esse pão será o pão do alimento, é o pão aqui, humano, que vai suprir uma necessidade. A Bíblia diz então que Jesus partilhou esse pão através dos discípulos, e aí no final o que houve? Uma grande recolha de 12 cestos que sobraram. Jesus, ele não faz coisa pequena, irmão. Tudo que ele faz é muito grande. É por isso que eu quero que você entenda, em nome de Jesus, que nessa noite, você e eu, nós precisamos parar de buscar as soluções aonde Jesus pode manifestar sim o poder dele, mas não é naquele lugar que você deve buscar, é aqui, dentro do seu coração, dizendo para ele: Senhor, não interessa o que vai acontecer, eu quero a tua presença, eu quero o pão que desceu do céu, eu quero a sua palavra que me alimenta todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Nós queremos atravessar o mar, mas nós queremos chegar no outro lado dizendo assim: Senhor,
O pão já está pronto. A macarronada está pronta. Senhor, o meu milagre está pronto. Mas, Senhor, você disse que eu descansando no Senhor, o Senhor faria tudo para mim. Então, a minha dívida está pronta, Senhor. As minhas emoções serão curadas agora, porque eu quero só curar e quero vazar, Senhor. Eu não quero ter compromisso com nada. E a gente tem, às vezes, se comportado com isso, diante do Senhor, dizendo assim: Senhor, o Senhor está para me servir e não ser servido. Senhor, eu quero o teu poder sobre mim, mas eu não quero ter relacionamento a ponto de entender qual é o seu poder. Senhor, eu quero sim comer hoje eu fui buscar um pãozinho tão gostoso, Pai, lá na padaria. Aí comi aquele pãozinho, sabe, com prazer, crocante. Eu gosto de pãozinho mais crocante, sabe? Então eu peço aí o mais cascudinho e tal. Aí você passa aquela manteiga que derrete. Oh, Jesus, já deu fome, né, você? Você passa aquela manteiguinha, derrete, aí você põe aquele cafezinho com leite quentinho, irmão. Nossa, é maravilha. Aí eu estava pensando nisso. Eu acordei cedo, fui lá, né, Rabi? Fui lá comprar um pão. Quando deu umas 10h30, eu senti fome. Aí o que eu fui fazer? Comer de novo. E a gente às vezes se comporta com o Senhor assim. Você come 7 horas, cadê meu milagre, Deus? Eu estou dentro da sua casa. Eu estou adorando o Senhor. Eu estou ali, Senhor, varrendo ali à frente. Eu estou ali, Senhor, organizando. Eu estou pregando. Eu estou cantando. Eu estou servindo. Eu estou falando da tua palavra. Mas só isso basta, Deus. Quando Deus está dizendo para a gente nessa noite, irmãos, eu não quero relacionamentos superficiais. Isso não me interessa. Eu quero que no seu coração você entenda que eu sou o pão vivo. O pão que faz a diferença. Ah, se você soubesse a água que eu posso te dar, jamais você terá sede. Nós precisamos, como carisma, entender, irmãos, que os relacionamentos assim, supérfluos, superficiais, eles precisam acabar na nossa vida. E nós precisamos crescer em Deus, dizendo: Senhor, eu sei quem o Senhor é, e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Por isso, eu quero declarar a minha vida no teu altar, em nome de Jesus. Nós precisamos mudar a mentalidade. Jesus, então, ele traz esse contexto, nesse texto aqui que a gente está lendo, para poder a gente mudar a nossa mentalidade. Enquanto o povo vai, atravessa o mar, para poder estar com ele, dizendo assim: ai, Jesus, eu quero, é legal estar aqui do seu lado, porque eu não terei necessidade, qualquer coisa que nós que a gente precisar aqui, eu sei que o Senhor vai suprir, porque o Senhor já nos deu milagre, já fez tanta coisa por nós, mas é só isso que eu quero. E aqui vai um parênteses, irmãos, e aqui entenda o que eu vou dizer. Não é para tudo que serve o que eu vou dizer, amém, queridos? Você vai entender o que eu vou dizer. Mas, quando você vai a uma igreja grande, por exemplo, e acontece, e isso eu já escutei, tá? Não é coisas de, eu ouvi falar, eu já escutei, de pessoas que frequentam a igreja grande. E não estou dizendo que Deus não está naquele lugar. Pelo contrário, Deus está naquele lugar. Há milagres, Deus prospera. E glória a Deus por isso. Eu estou falando da pessoa e não da igreja. Amém? Só para você entender. Mas pessoas já chegaram em mim e disseram assim: eu gosto de ir naquela tal igreja. Sabe por quê? Porque eu entro e saio e ninguém me vê. Eu gosto de ir naquele lugar, sabe por quê? Porque ninguém me pergunta se eu estou bem ou não durante a semana. Eu gosto de ir lá, sabe por quê? Porque eu não preciso me compromissar com o Senhor. Eu vou lá, entro, assisto o culto, é uma estrutura maravilhosa, e de fato é, e glória a Deus, irmão. Tomara que nós tenhamos isso aqui, em nome de Jesus. Mas, o que nós precisamos nunca perder é a essência de sermos igreja. Amém, queridos? Todas as pessoas que entrarem nesse ambiente aqui, irmão, meu irmão, tomara que você tenha sido bem recebido pelas pessoas ali. Porque o que nós mais queremos é ser carismático na essência da palavra. É dizer para as pessoas o quanto Deus nos ama e o quanto nós amamos a Deus. O quanto nós queremos ser igreja na comunhão, vivendo aquilo que Deus tem planejado para essa igreja.
O que nós queremos aqui é ter relacionamento com um Deus que é o eu sou, o pão vivo. O que nós queremos é comer desse pão a ponto de partilhar um com os outros. A ponto de as pessoas, não, eu fui lá, mas Deus manifestou o seu poder sobre a minha vida e aquele ambiente é carregado da glória de Deus. Amém por isso. O que nós não podemos perder é a essência do Deus vivo dentro de nós, a ponto de nós podemos enxertar no coração das pessoas a quem nós amamos. Muitas vezes não precisamos fazer nada, é simplesmente dar um abraço, um alô, um seja bem-vindo, um sorriso. E isso vai mudar a história de pessoas que entrarão nesse lugar. Eu creio isso, irmão, de uma forma tão palpável. Sabe por quê? Porque nós aqui partilharemos o pão vivo em nome de Jesus. O eu sou o pão vivo, que entra dentro de você e te alimenta para algo que você jamais vai sentir fome em nome de Jesus. Agora preste atenção, irmão, que eu quero dizer para você, nós não podemos ser pessoas pequenas na mentalidade. A mentalidade muitas vezes nos atrapalha, sabia, queridos? Muitas vezes a gente acha que Deus cabe dentro do nosso pensamento e nós assim planejamos e projetamos algo na nossa vida da parte de Deus. Deus, eu gostaria tanto que fizesse tal coisa na minha vida. É problema pedir? Não. Mas é melhor você dizer, Senhor, eu gostaria tanto, mas que seja feita o quê? A sua vontade. Muitas vezes os planos de Deus na sua vida não é o que você imagina, está muito além daquilo que você imagina. Muitas vezes você pede 100, e eu não estou falando de valor financeiro, tá, irmão? Estou falando só uma simbologia para você entender. Às vezes você pede 100 e Deus fala assim, se ele soubesse que eu quero dar 500. Aí você pede 100 e Deus vai falar assim, se ele soubesse que não é 100, é 50. Mas a partir dos 50 eu posso multiplicar a 5.000. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? A grande questão é você ir e beber da fonte exata, é daquilo que Deus quer para a sua vida, é você vivenciar o projeto que Deus tem para cada um de nós. Então nós não podemos, em nome de Jesus, trazer uma mentalidade pequena, não, nós temos que deixar Deus fluir em nós, a ponto de nós entendermos que os caminhos que Ele está nos levando, é o caminho que Ele está dizendo assim, ei, vocês estão no deserto, mas eu estou alimentando vocês. Vocês estão no deserto, vocês não vão passar frio não, terá uma nuvem de fogo aquecendo seu coração. Mas o sol é quente, fica tranquilo, eu vou colocar uma nuvem aqui, o sol não vai te pegar. Mas como é que a gente vai fazer para comer? Não, fica tranquilo, eu vou dar o meu alimento que vai descer da onde? Do céu para vocês. E a nossa mentalidade é tão pequena, irmãos, tão pequena, tão absurda, que a gente às vezes está vivendo o milagre, vivendo no processo do milagre. Sabe o que a gente faz? Será que é de Deus mesmo? Será que esse negócio está acontecendo na minha vida? É de Deus? Mas está muito grande para mim. Não, irmão, em nome de Jesus, abra seu coração e permita Deus agir sobre o seu lar, sobre a sua vida, sobre aquilo que você tem colocado diante da presença dEle. Aí, aqueles homens que estavam lá durante todo o percurso no deserto, com a mentalidade pequena, absurdamente pequena. Sabe o que eles faziam? Desciam o maná, eles comiam-se quantos ralhos, como é que fala aí? Eles ficavam cheios, gordão, assim, de tanto comer. Obrigado, tá vendo? Que é uma voz do Google aqui do meu lado. Ficavam satisfeitos. Aí, o mente pequena chegava lá no meio de todo mundo e falava assim, cara, eu comi bem pra caramba. Mas peraí, deixa eu separar um negocinho pra amanhã, não sei como vai ser pra amanhã. Aí ia lá, separava umas comidinhas e colocava lá em casa. Sabe o que acontecia? Alguém sabe o que acontecia? Apodrecia. Porque o milagre que Deus está querendo fazer em nós, mano, é um milagre fresco, tá entendendo? É um milagre que assim, é o sabor do fresco, como eu falei do pãozinho agora. Não adianta você reter com uma mente pequena. Não, o Senhor está dizendo para nós, para mim e para você, eu sou o pão que te alimento todos os dias da sua vida. Não guarde em nome de Jesus. Não guarde. Eu quero ler mais um texto com vocês. Está lá em João 6, 47 a 50. Dizendo assim, eu lhes digo a verdade, quem crê tem o quê? A vida eterna. Sim, eu
sou o pão da vida. Seus antepassados, como eu estava falando agora, comeram maná no deserto, mas o quê? Morreram. Agora, quem comer o pão do céu, no entanto, jamais o quê? Morrerá. Meu irmão, para de correr atrás de coisa que Deus não está. Quem comeu do pão do deserto se saciou no momento, mas morreu. Aí eu quero fazer um paralelo muito simples com você. Áreas da sua vida, será que não estão mortas exatamente porque você está se saciando de momentos? Porque você vem ao culto desse, Deus fala ao seu coração e você fala, cara, que legal, bacana. Mas aí você vira a esquina, o problema está te esperando assim, ó, lá na esquina. E aí, saiu da igreja? Mas eu não fui embora ainda, estou aqui do seu lado. E a gente vê pessoas alimentando do dia, do momento, da emoção. São pessoas que atravessam mares, às vezes com a barriga ainda cheia, como aquele povo, para estar do lado de Jesus, para encontrar o próximo milagre. São seguidores de Cristo, mas não são discípulos de Cristo. Quantos entendem a diferença? O que nós precisamos entender é que para ser seguidores de Cristo, nós precisamos entender quem Ele é e o que Ele pode fazer por nós. Nós nessa noite precisamos mudar a nossa história. Relacionamento com Deus não vive de estoque como aqueles homens, aquelas mulheres daquele tempo do deserto, de pegar aqui um alimento e segurar. Não, não. O alimento de Deus, ele é renovado a cada manhã com você. A Bíblia diz que para o dia basta o seu próprio mal. Mas também a palavra de Deus nos garante que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. E Ele mesmo diz que as misericórdias dele seriam renovadas conosco todos os dias da nossa vida. Eu já falei e não me canso de dizer que misericórdia de Deus, quando ela é renovada para nós, ela tem a porção exata do problema que você vai ter meio-dia. A solução do problema. Quando dá 3 horas da tarde, quando o teu chefe pegar lá, mano, pegar você lá e falar, vamos lá, Tércio, tal. Tércio é o maior vendedor que tem lá no Itaú. Receba, irmão. Glória a Deus por isso. Aí quando o chefe pegar você, descabelar você, aí você vai falar assim, eu lembrei que o Senhor na sua palavra diz que a sua misericórdia se renovaria comigo. Hoje eu estou cheio da sua misericórdia. Misericórdia é capacitação para você vencer o mal. Então o que você vai fazer? Senhor, nessa tarde, nesse momento que eu estou passando por isso, eu preciso receber o alimento que desce do céu, Senhor. Vem sobre mim. Então Deus vai descortinar a sua mente a você vencer o problema. Sabe por quê? Porque dentro de você existe o quê? A misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos o pão. O pão significa pão da sobrevivência. O alimento que sobrevive. Naquele tempo, o pão talvez era o maior alimento deles, culturalmente falando. Então, ele tinha um simbolismo muito grande para aqueles homens daquela época. Assim como nós temos a carne, o arroz, o feijão, é um simbolismo da nossa comida. E aqueles homens então entendiam que esse pão era a melhor coisa que poderia haver na mesa de um judeu. E Deus está dizendo assim, eu preciso trocar a sua mentalidade. Muito embora isso seja importante para você, vocês não devem parar nisso, porque isso não sacia o que você precisa. Você está pensando nas coisas naturais enquanto eu estou pensando nas coisas do céu. Você está pensando que isso aqui vai te suprir, mas daqui a 2 horas você vai ter grandes fomes. E eu estou dizendo para você que se você estiver em mim, a sua fome vai parar. Não, mas como é que eu vou comer do Senhor se Ele é Espírito? Ele está dizendo assim, tudo que vier da minha boca prosperará sobre a sua vida, em nome de Jesus.
Jesus. Seja a inteligência, seja as estratégias, tudo aquilo que eu te enviar a fazer, se vier por mim, Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Então você vai, em nome de Jesus, ter nas mãos o pão, a estratégia, o caminho para poder seguir e não ter mais fome em nome de Jesus. Muitos de nós temos a ansiedade, mas quando ele diz, eu sou o pão da vida, ele está dizendo assim, ei, calma, ei, respira. É como se você chegasse numa casa muito agitado, agoniado, não, eu preciso fazer, não precisa acontecer, e aí a pessoa que está te recebendo fala assim, ei, para, entra, senta aqui, senta no meu sofá, e direciona um ar-condicionado para você, e essa mesma pessoa vai lá na geladeira, te traz um copo de água gelada, e ela fala assim, toma aí uns 3 goles, e você toma, aí ela fala assim, respira, vamos conversar, e naquele mesmo momento, a tensão começa a baixar, e aí ela começa a ministrar coisas na sua vida que você não estava vendo, por conta que ela é o alimento que Deus permitiu para a sua vida. Assim aqui nesse lugar, todas as palavras que saem desse ambiente, elas são para poder tranquilizar o seu coração, colocar paz em você, para dizer que o seu coração deve estar alicerçado no Deus que pode todas as coisas, em nome de Jesus. O alimento certo é o alimento que vem do céu e nos sustenta. Agora, quando nós pensamos nas coisas para resolver, nós pensamos nas coisas de imediato, sim ou não? Às vezes o problema nem aconteceu, você já está ali agoniado, pensando, o que vou fazer? Pá, e aí você fica descabelado porque um problema vai acontecer daqui a 1 mês. Só o sincerão, quantos nós somos assim? Só o sincero. Com vergonha não, estou levantando a mão aqui, ó. A gente agonia, né, Roberto? Fica louco quando as coisas estão para acontecer e as coisas nem aconteceram. Irmãos, eu tenho inúmeros casos que eu endoideci sem necessidade, porque muito perto de acontecer alguma coisa eu vi Deus assim, ó, mexendo uma peça, trazendo uma pessoa, levando outra, trazendo uma situação. Quando eu menos espero, aquilo tudo estava pronto na minha frente. Sabe por quê? Porque eu sou, assim diz Deus, o pão vivo que alimenta em todo tempo, em nome de Jesus. Não existe provisão sem relacionamento, tá bom? Anota isso, Cris. Não existe provisão sem relacionamento. Você pode ter algo imediato, simbólico, prático de momento, mas ela não se sustenta. Você pode ter algo que sacia a sua fome naquele momento, seu desejo, mas o seu desejo vai bater na porta de novo. Quando Jesus se encontra com aquela mulher no poço, ele sabia que o maior desejo dela era ter vários homens, assim como ela tinha. Sim ou não, irmão? De uma forma bem clara o texto. Mas Jesus disse para ela assim, eu quero suprir isso que tem dentro de você, com amor verdadeiro, que não é de homem, mas é que vem do céu. Dentro de nós há desejos intermináveis, nós brigamos conosco dia após dia. Você quer fazer, mas não pode. Você faz, mas se arrepende. E Deus está dizendo para nós nessa noite, eu preciso entrar nessa situação, para que esse alimento que te falta seja suprido por Deus dentro de você. Provisão sem relacionamento. Muitas das pessoas, elas procuram Deus como aqueles homens, aquelas mulheres que atravessaram o mar, porque vivem de uma fé disfarçada. Sabe o que é isso, irmão? Elas fazem todo o ritual. Aqui para nós, no contexto de hoje, levantam as mãos, diz glória a Deus, cantam, falam de versículo, mas é uma fé disfarçada. Não faz muito tempo, aqui numa terça-feira, entrou uma menina aqui nesse lugar.
Eu estava exatamente aqui. E quando eu ouvi entrar, Deus ministrou no meu coração. Essa menina está endemoniada. Às vezes a gente é cético sobre essas coisas. A gente às vezes não quer ver e não quer sentir, enfim. Mas aquele dia foi muito evidente. Irmãos, ela sentou aqui no meio da igreja e a gente já começou a adorar o Senhor. Ela cantava mais que todo mundo. Mais que todo mundo. Eu escutava a voz dela mais que todo mundo. Ela levantava as mãos com mais intensidade que todo mundo. Ela orava mais que todo mundo. Enquanto eu ministrava, ela dizia amém, e os irmãos da igreja quieto. E ela só dizia amém. E a palavra que tinha sentido quando ela falava amém. E enquanto eu ministrava, Deus falava no meu coração. Quando eu olhava para ela, Deus falava assim: ela está endemoniada. E eu ministrando, e aquela luta interna. E quando terminou, ela foi para o canto onde a Valéria está ali. A gente tinha uma mesinha ali que tomava o café no final. E Deus falou assim para o meu coração: vai lá falar para ela que você sabe quem que ela é. Aí ela estava lá tomando água e a Valéria tomando um cafezinho. E eu cheguei no olho dela e falei assim: eu sei quem você é, na autoridade do Senhor. Ela parou, ficou me olhando assim. E eu falei para ela, para o Satanás que estava dentro dela: você vai largar ela. E falei para ela: fulana, você precisa sair disso. Ela pegou, me olhou. Ela pegou o copo que tinha na mão de água, jogou na cara da Valéria. Molhou a Valéria inteirinha e caiu dura, toda endemoniada. O Senhor teve misericórdia. O diabo foi embora da vida dela. Nós tentamos ainda fazer um trabalho com ela. Ela não quis. Aí é um direito dela. Uma fé disfarçada. Muitos de nós, queridos, entenda o que eu vou dizer. Eu não estou dizendo sobre endemoniamento. Eu estou dizendo sobre a farsa que às vezes há em nós. Nós queremos as situações, temos rituais, e não adorar o verdadeiro pão da vida. Quantos estão entendendo o que eu falo? Você se identifica com alguma área na sua vida em relação a isso? Nós hoje precisamos tirar essa fé disfarçada que há em nós, para vivermos as grandes coisas que Deus quer fazer em cada vida nesse lugar. Sabe o que acontece, querido? Muitas vezes você se cansa porque você vive dentro desse contexto e você se alimenta de situações que não é o alimento ideal para você. Você se alimenta de situações e alimentos que não é o alimento que vai perdurar a sua vida espiritual, e você fica cheio dessas questões. Sabe, quando você vai ao McDonald's, por exemplo, você come lá um lanche maravilhoso, ele é muito bom. Para quem gosta, ele é muito bom. Mas depois de 2 horas parece que você não comeu nada, você comeu um isopor lá qualquer, algo que não faz diferença, e daqui a pouco você está com vontade de comer de novo, porque não te sacia de um período longo, é alguma coisa curta. E dentro desse contexto, Deus tem falado ao meu coração que nós, como Carisma, precisamos nos alimentar de verdadeiro alimento. Sabe como que é, irmão? Não adianta você vir só ao culto aqui e que achar que ir aqui é o suficiente para a sua vida. Não adianta você vir nesse lugar às terças-feiras e achar que esse momento de oração é o único momento que você precisa na sua vida. Não, a nossa vida com o Senhor, o nosso alimento com o Senhor deve ser diário e constante. O próprio Jesus diz assim: não deixe de orar, ore intensamente, ore sem cessar, sem parar. Ele está dizendo assim: ao levantar, ao deitar, ao ir ao banheiro, ao tomar banho, ao ir no McDonald's, ao vir ao Carisma, ao ir ao trabalho, fazendo qualquer coisa, não deixe de orar, porque esse é o alimento que vai te sustentar. Agora a gente vive de fast food, gospel. São pessoas que entram na internet e vê lá cortes de um pregador, de um outro pregador, aí pega como aquilo se fosse a filosofia da vida, e aí começa a contestar as palavras daquilo que é a palavra de Deus. Não, irmão, preste atenção. A única palavra que te dá direção na vida é a palavra chamada Bíblia. Ela não erra, ela é fiel e a verdade daquilo que Deus quer para a nossa vida. Por isso que Deus está dizendo assim: se você quer se alimentar, se alimente bem. Como? Através da sua palavra, que é o verdadeiro alimento, em nome de Jesus. Nós precisamos, em nossas áreas da vida, deixarmos de ser seguidores de Cristo e vivemos como pessoas discípulas do Senhor.
precisamos voltar ao contexto certo, para que a graça de Deus seja, em nome de Jesus, vista por todos os lugares. Nós queremos fazer cultos na casa, nós precisamos então ter o quê? O alimento que serve à pessoa que vai estar naquele lugar. É o cafezinho? É o chazinho? Não, não é nada disso, muito embora isso é muito, muito precioso para o que nós vamos fazer. Mas não é isso. O que nós precisamos é servir ao Senhor com aquilo que sai de dentro, servir as pessoas e partilhar o pão que realmente faz valia na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. O pão que alimenta. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Sabe, não é pela emoção que nós vamos alcançar o pão diário. Não é só pelos seus sentimentos, sabe por quê? A sua emoção, ela é enganosa, ela te engana. Por isso que há um ditado no meio corporativo, quem é do meio corporativo sabe disso, que diz assim: não tome nenhuma decisão quando você estiver altamente feliz, e nenhuma decisão quando você estiver muito triste, porque o erro é certo. Espere passar a euforia, espere passar a tristeza, para você enxergar o lugar que você está pisando, então sim, tomar uma decisão. Não confie na sua emoção, porque o que Deus quer de você é que você viva exatamente como Ele quer que você viva. Sabe como é que Ele quer que você viva? Não tenha uma mente pequena, porque muito embora você queira grandes coisas, o Senhor pode te dar melhor. Amém, queridos? Eu creio muito nisso. A Bíblia diz assim: ei, os meus pensamentos, aquilo que eu penso de você, você não é capaz de entender o quão grande é. Os meus pensamentos são maiores que os vossos pensamentos, assim diz o Senhor. Não é assim que a palavra diz? Ele está dizendo para você: sua mente é limitada pelo poder que eu posso exercer sobre você. Talvez aqui em nosso meio haja inúmeros testemunhos de pessoas que lançaram a sua vida ao Senhor para dizer: Senhor, eu preciso da tua interferência sobre a minha vida. E aí, num determinado momento, Deus vem e te dá além daquilo que você imaginava. Sim ou não, irmão? Sabe por quê? Porque nós não podemos ter uma mente pequena. Nós temos que ter uma mente grande. Como é que a gente tem uma mente grande? Pensando no carro? Não, não é nada disso que eu estou falando. Estou falando para você que a sua mente grande será quando você entender que o alimento todo vem dele. Porque as coisas, as demais coisas, como diz a palavra, elas serão acrescentadas também. Muito embora aquele texto esteja falando sobre a justiça de Deus, as outras coisas que são periféricas, elas também virão sobre nós. Mas nessa noite não podemos ser uma pessoa que vive pela emoção. A maior base de nutrição para a vida de um ser humano não é uma boa feijoada, não é o mocotó que eu tanto amo, nem o sarapatel, nem o bolinho da Ingrid, nem a feijoada da minha mãe. Não é nada disso. Vocês desculpem, mas isso é muito pequeno em relação à palavra de Deus. Muito embora seja maravilhoso o que vocês fazem, que deu até vontade, irmão. Deus falou o coração de vocês agora? Eu quero crer que sim, porque Deus está falando o tempo todo aqui, né? Você não escapou não, filho. Eu estou devendo um caldo aqui, Jesus. A menina já me pegou ali, eu estou devendo isso. Eu falei que ia fazer, eu vou fazer. Nós não podemos viver pela emoção, em nome de Jesus. Nós precisamos dele para viver uma vida de excelência e sobrevivência. Quando Deus se manifesta em nosso meio, aí o que ele faz, Mari? Ele faz assim: tudo bem, agora eu estou entendendo que o seu coração, Mari, ele está na minha presença. Você agora ofuscou todas as suas possibilidades. Agora o seu coração está centrado em mim. E eu entendo que agora você está direcionado em mim, então agora você está comendo do pão certo. Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou só dar o pão seco, não. Eu vou passar lá uma manteiguinha, eu vou passar lá um negocinho para você, uma Nutella, uma Nutelinha, um mel. Eu vou deixar esse pão fresquinho para você e você vai se alimentar de um jeito que vai te saciar, em nome de Jesus. Assim é Deus conosco. Sabe por quê? Quando Ele contempla o nosso coração, Ele está dizendo assim: não será só isso, será além disso. Não será o que você pensa, eu vou te dar além do que você pensa. Mas não, fica tranquilo, filho, eu vou te dar mais isso, mais aquilo tudo. Aí as coisas na sua casa começarão a ser consertadas, o seu trabalho começará a vir diante do contexto da onde
Deus planeja, as bagunças da sua vida começarão a ser ajeitadas, as agonias da sua vida serão retiradas e a paz que excede todo entendimento virá sobre você. Sabe, as ansiedades que permeiam o seu coração, Deus vai falar assim: ei, calma, eu estou no controle, eu sou aquele que te alimenta. Não alimenta a ansiedade, se alimenta pela minha palavra. E quando a palavra entra, sabe o que acontece? Todos nós ficamos como quem sonha, voando nas asas do Espírito. Sabe por quê? Porque Deus contempla o nosso coração e Ele vê a nós todos nos entregando para Ele, dizendo: ah, Senhor, eu creio no Teu poder, eu sei que o Senhor é o pão que alimenta, eu sei que o Senhor é aquilo que é a maior necessidade do homem. Não adianta procurar pelos vários caminhos que eu já andei, não, eu quero encontrar o Senhor, porque o Senhor é o que me dá alimento correto, em nome de Jesus. Não são as emoções, pelo contrário, é aquilo que Deus quer. Sabe, quando você acorda, independentemente do dia, como será o seu dia, você pode declarar ao Senhor assim: o meu Jesus é meu pão diário. Se eu me alimentar do meu Senhor, tudo que eu necessitar estará dentro dele e ele em mim. Se o meu coração está cheio da sua presença, eu sei que toda situação que se levantar, os 7 caminhos fugirão, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Sabe o que eu quero mais que você entenda? Que aquele que eu sou, ele é poderoso para mudar a sua vida a partir de agora. E eu creio nisso. Ele é poderoso para dizer para você assim: Alberto, tem uma nova para te contar. Aí você vai dizer: Senhor, qual é? Em oração com o Senhor. Coloque a situação na minha mão. Ou aquilo que você pediu, eu contemplei. Eu vou entregar ao seu coração. E Deus começa então a mover as peças para que isso aconteça. O que vai acontecer com o Alberto? Satisfação. Aí meu pai, o Saulo e o Jamil, que são mais antigos, o Paulo chegou agora na igreja, mas acho que a Cris também vai lembrar. Ali os dois também. Satisfação é ter a Cristo. Você não é tão novo, você é novinha, filha. Se entregando a idade aí, ó. Entregando a idade aí, ó. Lembra dessa música? Pois é. Você também lembra, né, moça? Lembra. Satisfação entra dentro do nosso coração e a gente começa a ver Deus agindo em nosso favor. O que nós precisamos entender nessa série de ministrações é que eu sou o pão que alimento todos vocês. Quem se alimenta só de emoção, sabe o que acontece? Preste atenção. Quem se alimenta só de emoção, na primeira aprovação, ela desmaia. Não aguenta. Porque está tão eufórico. Vamos. Irmão, quando chega gente assim, vamos, eu fico: meu Jesus, Senhor, segura nas suas mãos. Eu já penso logo: Senhor, não permita que essa situação termine, que ela seja uma pessoa entusiasmada assim pro resto da vida. Mas aí a aprovação bate na porta. O que acontece? Desfalece. Porque estava envolvido com a emoção e não com o Senhor, que pode todas as coisas. Sabe, queridos, o milagre atrai muitas pessoas. Não é por isso que muitas igrejas que pregam através do milagre, eu não estou condenando, estou falando das pessoas que vão, tá? Amém, queridos? Porque tem pastores e servos de Senhor que são muito usados com milagre, e glória a Deus por isso. São pessoas que oram e as pessoas de fato são curadas. Esse é o poder de Deus na vida da pessoa. Eu não estou desmerecendo, não é do pastor, eu estou falando das pessoas que buscam, tá? Então tem pessoas que buscam milagres, mas o que sustenta é a palavra dos discípulos, a palavra verdadeira. Porque o milagre pode até não acontecer no momento que você acha, mas se você estiver sustentado na palavra, é certo que um dia ele vai chegar. Você pode até estar cheio das coisas. Cara, minha casa
não falta nada. Assim como no evangelismo, Alex. Vamos orar? Você quer ter alguma coisa na sua casa lá para a gente orar, irmão? Você precisa lá, alguma situação que esteja apertando seu coração? Não, está tudo tranquilo. Não tem nada mesmo, uma enfermidade, alguma coisa. Não tem nada. Vamos orar então e agradecer ao Senhor? Não precisa. Ok? Às vezes as pessoas estão cheias das coisas, mas estão vazias de Deus. Que este culto, irmão, seja um divisor na sua vida. Sabe por quê? Porque se você se encontrar vazio, você precisa e vai sair daqui cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Deus não te chamou para você viver de eventos. Vamos ali com as mulheres, vamos ali com os homens, vamos ali. Não é isso, irmão. Isso tudo muito é importante para nós aqui na Carisma. Mas Deus não te chamou para você viver de eventos. Jesus foi para o outro lado do mar, eu vou atrás. Jesus voltou, eu vou atrás. Jesus foi para onde? Eu vou atrás. Não. Jesus te chamou para você se alimentar do verdadeiro alimento. É da palavra de Deus e comunhão com os irmãos. É presença dele efetiva sobre a sua vida e partilhar entre as pessoas. Esse é o nosso maior propósito, esse é o nosso maior legado aqui na Carisma, é receber de Deus. Lembra que eu falei? É o templo e casa, isso nós alcançamos pessoas. Então, irmão, não, em nome de Jesus, não viva de eventos, viva de relacionamentos com o Senhor. Tem gente que vai ao culto, mas na verdade, irmão, se enche aqui, mas durante a semana passa fome espiritualmente falando. Porque não aguenta nem a terça. Quando chega na segunda noite, meu Deus, Jesus, não aguento mais essa vida, Jesus, toda pressão para tudo quanto é canto, eu não aguento mais o ônibus, não aguento mais o chefe, não aguento mais caminhar, não aguento mais esse trabalho, não aguento mais isso ou aquilo. Não, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, você precisa se alimentar com o Senhor todos os dias da sua vida, para você não passar fome ao longo da semana. Posso ouvir um amém? Em nome de Jesus. Sabe o que acontece, queridos? O altar alimenta, mas é o secreto que te sustenta. Aqui tudo muito legal, Deus está falando no seu coração, Deus está te impulsionando. Não é verdade o que o pastor está dizendo, amém por isso, não, eu vou mudar minha vida. Mas é lá na sua casa, no secreto, que você vai dobrar os seus joelhos e vai dizer: Senhor, muito bacana o que o pastor falou, mexeu no meu coração, mas é aqui, é eu e o Senhor, é a minha intimidade com o Senhor. Eu estou abrindo meu coração, eu quero que o Senhor fale ao meu coração, me sustenta, Senhor, porque muitas coisas estão difíceis na minha vida, eu não enxergo o dia de amanhã, eu não enxergo o que eu devo fazer, eu não sei qual decisão tomar, eu preciso de um rumo na minha vida. E aí você vai dizer para o Senhor: Senhor, eu preciso do alimento que desce do céu, eu preciso da sua presença, eu preciso saciar essa fome em mim, de resolver essas situações. Então, Senhor, em nome de Jesus, me sustenta. Mas sabe aonde? É no secreto, no seu momento com o Senhor. Não é quando você liga para o pastor: muito embora o meu telefone está aberto para qualquer um aqui, em nome de Jesus. Eu não tenho problema com isso, irmão, de verdade, não tenho. Não, isso não me enche as paciências, isso não me traz prejuízo, eu não fico bolado com isso. Não tem problema, pode me ligar, mas não sou eu que vou te sustentar. Quem te sustenta é o seu relacionamento com o Senhor. E quando você está lá com o Senhor, abrindo o seu coração para Ele, dizendo: Senhor, o que eu mais preciso nessa noite é comer desse pão, que vai fazer total diferença sobre a minha vida. Desce sobre mim, Senhor. Espírito Santo, venha sobre mim e derrama, Senhor, a tua direção. E eu vou dizer para você, irmão, como você está me vendo aqui, eu creio tão firme nessa palavra, que o Senhor vai descer sobre você naquele momento. O Espírito Santo vai te envolver de uma tal forma que o seu coração vai pulsar de alegria. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, porque eu tenho certeza que os meus irmãos entenderam tudo o que foi dito. O Senhor é o nosso Senhor. O Senhor é o pão que nós precisamos. O grande eu sou. Nós aqui, Senhor, podemos até ter no nosso meio pessoas que estão cansadas, porque estão desnutridas espiritualmente, estão mortas durante a semana. Mas essa palavra está enchendo cada coração nessa noite. E elas viverão, Senhor, tempos maravilhosos na Tua presença.
Tempos esses que essa intimidade fará totalmente sentido na vida deles. Jesus não é um lanche, irmão, para você se alimentar quando você quer e quando você deseja. Ele é o alimento sólido e diário para a sua vida. Quem experimenta o alimento de Jesus jamais voltará a ter fome, porque Ele é o Senhor de todo o tempo. Em nome